Tratando-se geograficamente que o Mato Grosso está no meio do continente sul-americano, ele fica à mercê dessas altas temperaturas, e uma influência que agrava aí essa situação de capacidade produtiva das plantas, né? Limita a capacidade produtiva das plantas e causa preocupação, principalmente no início da safra que está por vir. A condição climática de estresse térmico é um dos fatores limitantes de produtividade que vem sendo estudado a nível mundial pelo meio científico agrícola e traz bastante preocupação, porque está impactando de forma negativa. O manejo dedicado primeiro a entender o comportamento das plantas, o que ela recebe de estímulo e a sua resposta, é o primeiro passo. E o segundo passo é trabalhar dentro de um planejamento de manejo para o cultivo a ser explorado comercialmente, atendendo a algumas exigências, como materiais mais resistentes e menos suscetíveis a essa condição de estresse, tá? Manejo de água em alguns cultivos que a gente tem condição de fazer esse manejo de água, no caso, na cultura do grãos, como por ser uma cultura de grande extensão, a gente não consegue, muitas vezes, ter esse manejo efetivo, tá? Principalmente na região do MT, que é uma exploração mais extensiva, tem que esperar a chuva, não tem jeito, e trabalhar também a capacidade dessas plantas de suportar essas condições adversas. Nós temos alguns compostos hoje que são utilizados, compostos de bioestimulação, que auxiliam a planta quanto a essa melhoria na sua termossensibilidade, fazendo com que elas suportem de forma melhor essa condição adversa do estresse térmico e, consequentemente, protegendo parte do seu potencial produtivo. São agentes chamados termorreguladores, osmo e termorreguladores, que fazem com que as plantas otimizem a capacidade de uso da água que está disponível, a água no solo, né, na sua absorção, e também capacidade de retenção dessa água dentro do tecido vegetal, melhorando a capacidade de suportar essas condições de temperatura mais elevadas. Temperaturas essas que podem ser direcionadas ou linkadas diretamente com radiação solar direta ou temperatura ambiental, fazendo com que a planta fique dentro da sua zona de conforto térmico e, consequentemente, não sofrendo a condição do estresse térmico, protegendo seu potencial. Porque na planta, a planta de soja, o seu objetivo é grão. Então, para produzir o grão, a gente precisa da flor, que essa flor fique com tempo hábil para a sua fecundação, formação das vagens e, consequentemente, formação dos grãos. E a alta temperatura é um agente que leva ao abortamento floral. Se minha planta não fica retida na planta, eu não tenho lá no final do ciclo da cultura a produtividade esperada. Então, com essas ações desses agentes termorreguladores, eu consigo proteger o potencial produtivo, não somente funcional da planta, através da preservação das folhas, mas também das estruturas reprodutivas, que é alvo do cultivo da cultura. A gente está numa transição aí de El Niño para El Niño, mas ainda está muito sob influência do El Niño, e a gente tem essa escassez de água. Para que essas tecnologias que auxiliam na termorregulação funcionar, elas têm que ter umidade no solo. Então, a chuva ela tem que acontecer no momento que a chuva acontecer, as plantas já estiverem instaladas no campo, é o momento exato de utilização dessas tecnologias. Vale a pena ressaltar que, mesmo sob uma condição de fornecimento otimizado de água, de demanda, de necessidade da minha planta durante o seu ciclo, pode acontecer o estresse térmico. Está influenciado pela temperatura ambiental. Eu posso ter água no meu solo, mas mesmo assim a minha planta sofrer termicamente. E essas tecnologias vêm auxiliar a planta justamente nesse uso otimizado da água. A presença da água, e a planta vai tender a fazer esse uso otimizado, mantendo aí dentro da sua zona de conforto térmico, melhorando a sua termossensibilidade. A gente tem alguns dados, inclusive o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, vem dizendo que a gente tem uma elevação de 1,5 graus acima das médias históricas para o período, e isso é significativo. Tem também estudos dedicados a isso a nível global, por exemplo, o Banco Mundial fala que até 2050 nós vamos ter anos que a gente vai ter perdas em termos de produtividade das culturas que são exploradas comercialmente na casa dos 100 bilhões de dólares. Isso anualmente dedicado a esse estudo para a América Latina. Então, é um fator limitante que está chamando a atenção do meio científico, agrícola, a nível mundial. Muitos estudos estão sendo dedicados para entender o comportamento da planta e também fazendo o link com possíveis soluções. É algo que o produtor deve atentar-se e ter como objetivo de atuação dentro do manejo da cultura, entregar esse conforto térmico às plantas. Fator limitante de produtividade, ele deve dedicar parte desse recurso que ele disponibiliza para manejo da cultura para esse ponto específico. A gente tem que ter uma atuação hoje, eu costumo dizer que como atirador de elite, escolher alguns problemas que são realmente importantes
e utilizar o nosso recurso diretamente para atingir aquele alvo que é importante. Então, estresse térmico hoje é um tema que deve e será levado em consideração pelos produtores.